Uau, incrível! Tô muito feliz de estar aqui. Tá um pouco mais frio do que o último domingo, né? Mas o último domingo nós estávamos em Algarve. Ou a maioria de nós, pelo menos. Mas eu sei que a igreja aqui está bem comprometida, porque mesmo no frio, todos estamos aqui, amém? Então, não importa se faz frio ou se faz calor, nós estamos reunidos como igreja, amém? Vocês são incríveis. Eu quero saber quem aqui tem o melhor sorriso de todos. Então eu vou fazer uma competição. Todo mundo precisa sorrir agora e eu vou escolher quem tem o melhor sorriso de todos. Daniel, será que Daniel tem o melhor sorriso de todos? O Nil? Unícia! Será que é o Nician? Essa sorrisa! Acho que é o Paulo, hein? Não, Paulo? Amém. Bom, quem ganhou foi a Ana, ok? Que bom. Talvez você possa pensar diferente. Talvez o Michael pense diferente, né, Michael? E o Danilo também pensam diferente. Mas, irmãos, eu tô muito feliz de estar aqui. Meu nome é Lucas. Eu sou casado, amo muito a Deus, moro em Portugal. E antes de eu ser um discípulo, eu era ateu. E eu não acreditava em Deus, eu tinha uma perspectiva diferente do cristianismo. Eu achava que meus pais eram também de qualquer mais uma igreja evangélica por aí. E eu pensei, talvez eu sou obrigado a ser cristão porque eu nasci numa família cristã. Então, se eu nascesse numa família muçulmana, talvez eu cresceria como muçulmano. Então eu quero ter minhas próprias convicções. E foi aí que eu comecei a me tornar ateu e depois eu estudei a Bíblia e fui batizado, amém? E algo que eu perguntei para mim mesmo depois de acreditar em Deus, qual igreja eu devo ir? Afinal, há muitas igrejas por aí. Nesse exato momento, tem, talvez acho que milhares de igrejas em Portugal acontecendo nesse momento. Tem missas, tem cultos, tem todo tipo de religião que você pode pensar. E qual igreja eu preciso ir? Bom, a igreja que eu preciso ir é a igreja que prega um Jesus verdadeiro, amém? E o que você vê é que pessoas hoje vão para a igreja porque fazem um self-service da igreja. Então, lá no buffet foi muito incrível, nós estivemos lá na sexta, né? E eu olhei para o prato de algumas pessoas lá na sexta-feira e algumas pessoas tinham macarrão e carne e outras pessoas tinham sushi e camarão, amém? Você não vai para um sushi, para um buffet, para um rodízio, comer arroz e macarrão. Você vai para um rodízio, para um buffet, comer salmão, amém? Que é o mais caro. Mas eu vi alguns irmãos comendo linguiça com macarrão e arroz. E fruta. Você não vai comer fruta no rodízio. Você come carne, amém? Mas é isso que pessoas fazem. Hoje pessoas tratam a igreja como um rodízio, como um buffet. Eu vou para essa igreja porque eu sei que nessa igreja eu tenho mais amigos. Eu vou para aquela igreja porque eu sei que naquela igreja o pastor vai falar algo que vai confortar o meu coração. Eu vou para aquela outra igreja porque naquela outra igreja é mais perto da minha casa. E pessoas começam a ir para a igreja com motivações erradas. Nós estamos aqui no meio de um parque. No frio, amém? A Maria foi lá sentar no sol porque está frio. Mas isso que faz da gente, isso que tem um coração certo, irmãos. Porque mesmo no frio, mesmo na grama aqui, nós estamos felizes. Porque viemos à igreja para adorar a Deus. Não viemos à igreja por causa de pessoas ou por causa de lugar, amém? E hoje, quando você vai no supermercado, você vê isso também. Para os portugueses, tem o Sumol no mercado, tem o Iced Tea, mas tem aquele verdadeiro compal, que você dá um tapinha no fundo e ele fica bem. Para os brasileiros, você tem o Kit Kat, você tem o Milka, mas você tem aquele verdadeiro chocolate que é Cacau Show, amém? Que faz muito tempo que eu não como esse chocolate. No mundo religioso existem vários tipos de Jesus. Existe o Jesus que dá dinheiro, existe o Jesus pentecostal,
o Jesus batista, o Jesus presbiteriano, o Jesus católico, o Jesus que me aceita como eu sou e eu não preciso mudar. O Jesus confortável. O Jesus da igreja mais próxima da minha casa. O Jesus que eu cresci conhecendo esse mesmo Jesus. O Jesus que não faz discípulos. Existem vários tipos de Jesus, mas nós acreditamos no Jesus da Bíblia, amém? O Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Como saber quem é o verdadeiro Jesus? Olha lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Prega, mano. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. A Bíblia diz: pois são capazes de aceitar alguém que vos vá falar de um Jesus diferente daquele que vos anunciamos. E são capazes de dar acolhimento a um espírito diferente daquele que já receberam ou ao evangelho diferente do que já aceitaram. Paulo deixa muito claro aqui que pessoas estavam pregando um Jesus diferente do Jesus que a Bíblia aqui estava mostrando. Porque o verdadeiro Jesus, irmãos, é o Jesus das Escrituras. Amém, vamos lá, Lucas. E muitas pessoas morreram por Jesus Cristo. Se você vir a história do cristianismo, esse livro aqui da Bíblia é um livro de sangue. É um livro que pessoas tiveram que morrer para que você tivesse facilidade de acessar ele agora. Esse é um livro que talvez você tenha dificuldade de abrir nas manhãs. Mas toda vez que eu acordo e eu tenho dificuldade, eu tenho uma preguiça, ou seja o que for, de abrir a Bíblia nas manhãs para ter um tempo com Deus, eu lembro que pessoas morreram para que eu tivesse esse livro aqui. Que Jesus Cristo morreu. E todos foram brutalmente torturados, dos 11 e dos 12 discípulos de Jesus, para que eu pudesse simplesmente abrir a Bíblia hoje. E quando você pensa em pessoas morrerem, eu penso na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas mais cristãos morreram por conta de Cristo do que na Primeira e Segunda Guerra Mundial juntas. E mesmo assim, o que mais mata o cristianismo é um Jesus falso sendo pregado. O que mais mata o cristianismo não é o ateísmo. O que mais mata o cristianismo não é matarem os cristãos. Porque quando as pessoas mataram os cristãos, isso na verdade propagou ainda mais o cristianismo. O que mais tem matado o cristianismo hoje é um Jesus falso que igrejas pregam hoje. O título da pregação é O Jesus da Bíblia. Amém. O Jesus da Bíblia. Uma das maiores estratégias de Satanás é fazer nós nos sentirmos bem em fazer o que é ruim. Essa é a maior estratégia. É você ir para a igreja, você achar que está tudo bem com a sua vida, quando na verdade está tudo ruim. Quando na verdade você chega em casa e quando ninguém vê, você se masturba e assiste pornografia. Quando você está no seu trabalho e você flerta com as pessoas porque ninguém lá da igreja está lá. Esse na verdade é um Jesus falso e isso é algo muito perigoso, irmãos. Precisamos pregar o Jesus da Bíblia. O maior escravo é aquele que acha que está livre. Satanás consegue facilmente manipular as pessoas ao fazer com que elas pensem que a liberdade está na vontade delas de fazer o que elas querem. Pessoas acham que liberdade é poder sair com tantos homens ou mulheres possíveis. Mas na verdade você passa a se tornar um escravo dessas coisas. Pessoas acham que liberdade é eu poder fazer o que eu quiser. E sim, você pode fazer o que você quiser. Mas quanto mais você faz, mais você se prende aos prazeres e mais escravo você se torna da liberdade que você acha que tem. Liberdade, na verdade, é você poder dizer não. Sim. Isso é liberdade. É você não estar escravizado aos pecados. É você poder falar, não, eu não quero fazer isso, porque eu sigo a Cristo. Amém. Será que hoje o Jesus da Bíblia é suficiente para você? Amém. Se hoje o Jesus da Bíblia não for suficiente para você, então os céus não vai ser algo legal para você. Você não vai querer estar nos céus. Porque se você não quer passar tempo com Jesus aqui na terra, quanto mais você vai querer passar a eternidade com esse Jesus. É verdade. Parece um pouco forte isso, né? Sim. Amém.
Eu saí da minha casa, moro lá em Campo Grande, lá longe, pra vir até aqui no frio, no parque, sentar no chão e ouvir esse brasileiro falar essas coisas pra mim. Amém. Se você acha que as minhas palavras vão te fazer sentir feliz, você tá errado. Amém? Se eu quisesse fazer pessoas felizes, eu estaria vendendo gelado aqui hoje. Eu estaria fazendo qualquer outra coisa, amém? Mas isso é importante para que nós possamos mudar, irmãos. Olha lá em Salmos capítulo 119. Prega, mano. Prega, irmão. Salmo 119, versículo 1. A Bíblia diz: felizes os que andam em caminhos de retidão, que vivem segundo a lei do Senhor. Felizes os que cumprem os seus preceitos e que procuram com todo o coração. A Bíblia diz que não basta a gente buscar a Deus para ser feliz. Não. Está escrito aqui, a gente ensina isso nos estudos, olha, busque a Deus de todo o coração e aí você será feliz. Isso é verdade, mas tem algo a mais do que isso também. A Bíblia diz que sim, busque a Deus, mas ande no caminho da retidão, conforme a lei do Senhor. E felizes são aqueles que andam no caminho da retidão, amém? Amém. Quando nós buscamos a Deus e também andamos conforme a lei, essa lei é que nos traz liberdade. Amém. Vamos lá, irmão. Por exemplo, lá no buffet, no rodízio, você tem a liberdade, a decisão de ir quantas vezes você quiser naquele rodízio. Incrível. Na semana você pode ir umas 5 vezes e no almoço é ainda mais barato que no jantar. É 2 euros mais barato no almoço. E você pode pensar, nossa, eu sou livre para fazer isso. Eu tenho essa liberdade. E o que acontece? Acontece que daqui 20 anos você vai estar preso num corpo que você não quer estar. Mas você tem liberdade. Mas a liberdade que te aprisiona não é a verdadeira liberdade, amém? Só Jesus nos faz livre. Mateus 6,33. Essa escritura é nova. Mateus 6,33. Bora. A Bíblia diz: procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isso vos será dado. Então nós ensinamos essa escritura. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, amém? Ou seja, estar nessas reuniões, estar com os discípulos, é isso que nós precisamos buscar em primeiro lugar. Mas não basta só procurar o reino de Deus em primeiro lugar. O que diz mais aqui a escritura? Busque o reino de Deus e a sua justiça. Então não basta só você buscar a Deus, os seus tempos com Deus, e você buscar a Deus, buscar o reino de Deus. O que você precisa também fazer é ter uma vida justa perante a Deus, amém? E eu acredito que muitos de nós temos sido bons em buscar o reino de Deus, mas será que nós temos sido justos com as nossas atitudes durante os dias? Primeiro ponto, irmãos. O segredo para quebrar corações endurecidos. O segredo para quebrar corações endurecidos. Olha lá em Hebreus capítulo 3. Muitas vezes, como discípulos, nós começamos a ter um coração endurecido, onde o pecado já não nos comove tanto. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: por isso, como diz o Espírito Santo na Sagrada Escritura, se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração, como os vossos antepassados fizeram no tempo da revolta, no deserto, quando desafiaram a Deus. Foi lá que os vossos antepassados me tentaram e me puseram à prova, embora estivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso é que eu me indignei com eles e disse: seus corações nunca se mantiveram leais e não reconheceram os meus caminhos. A Bíblia deixa muito claro que o nosso coração se endurece quando nós paramos de obedecer à Bíblia. O seu coração não se endurece por quanto tempo você tem na fé. Eu nunca vi isso na Bíblia.
E eu escuto discípulos falarem isso. Eu já tenho mais de tantos anos como discípulo e para mim é mais difícil ter o meu primeiro amor. Mas onde isso está na Bíblia? O seu coração pode se endurecer com 1 mês na fé, com 10 anos na fé, não importa. O nosso coração começa a se endurecer a partir do momento que nós deixamos de obedecer a Bíblia, o Jesus das Escrituras. Nosso coração se endurece não quando pecamos, mas se endurece em uma sequência de desobediências. Tem uma frase de quem já assistiu o filme Extraction? Acho que já assistiu só o Antônio. Tem uma frase desse filme que é uma criança, ela fala o seguinte: você não se afoga ao cair no rio, mas ao permanecer submerso nele. Então a mesma coisa é o nosso coração quando se endurece. O seu coração não se endurece quando você peca uma vez, porque todo mundo peca, senão a gente viveria com o coração endurecido. O nosso coração se endurece com sequência de desobediências. E isso pode, na verdade, ser um alívio para muitos de nós aqui, né? Porque, sim, eu reconheço que eu pequei, mas eu me arrependi. Ou isso pode, na verdade, ser algo que você hoje precisa refletir. Será que hoje você tem tido uma sequência de desobediência na sua vida? Existem 2 passos até chegarmos a um coração endurecido. O primeiro está lá em Êxodo capítulo 7. Vamos lá, Eduardo. 2 passos até chegarmos a um coração endurecido. O primeiro passo é: nós ficamos mais animados com o mundo do que com Deus. Êxodo 7, versículo 20. É verdade. A Bíblia diz: Moisés e Arão fizeram o que o Senhor lhes mandou. Arão levantou a sua vara e bateu na água do rio, na presença do faraó e dos seus servidores, e toda a água se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram e a água do rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiram bebê-la, e havia sangue por todo o Egito. Então, o que estava passando aqui? Deus chama Moisés e Arão para falarem com o faraó e enviar pragas ao faraó, porque o faraó não estava deixando o povo de Israel sair do Egito. E no versículo 20 ao 21, nós vemos que uma das pragas foi fazer com que o rio se tornasse em sangue. E no versículo 22, os magos do Egito, porém, fizeram o mesmo. Com as suas artes mágicas, o faraó voltou a opor-se, como sempre, e recusou-se dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor lhes tinha dito. O faraó foi embora para o seu palácio e também não se preocupou com aqueles prodígios. Ou seja, o mesmo milagre que Moisés e Arão fizeram foi a mesma coisa que os magos fizeram também. E isso já nos dá um conceito de que só o fato de fazer um milagre não quer dizer que você tem um relacionamento com Deus. Só o fato de acontecer algo miraculoso com você não quer dizer que aquilo foi algo divino. Quer dizer que talvez possa ter sido de Deus, talvez possa não ser. E aconteceu aqui, os magos fizeram o mesmo milagre que Deus fez. Mas por que o coração do faraó se endureceu? Porque ele olhou para o milagre do mundo e comparou com o milagre de Deus. E ele pensou, olha, a mesma coisa que vocês fizeram é a mesma coisa que o mundo, os magos também fizeram. Então, eu não vou deixar vocês saírem daqui. E é isso que pode acontecer conosco. E isso pode nos levar a ter um coração endurecido. É quando olhamos para os milagres que acontecem aqui no reino e pensamos, no mundo é até melhor. No mundo, na verdade, os milagres são ainda mais atrativos. Você pensa no milagre do casamento, no milagre de você ir para uma saída. E você pensa, nossa, eu tenho a oportunidade de chamar uma irmã para uma saída. Eu lembro a primeira saída que eu tive com a Ana. Não foi muito boa. A gente estava jogando ping-pong e eu fui bater na bolinha do ping-pong e caiu bem na cara dela, na testa dela. E mesmo assim ela decidiu casar comigo, amém? Mas como discípulos nós olhamos para uma saída, uau, que milagre, eu ganho um presente ainda depois da saída. Mas aí a gente pode focar no mundo, mas no mundo também tem algo, na verdade, até melhor. E a gente começa a comparar os milagres do mundo com os milagres de Deus. Quando o batismo já não nos anima tanto quanto olhar para a nossa, talvez, progressão no ginásio. A gente fica mais animado ao se olhar no espelho do que a olhar para esse espelho. Quando trazer, talvez, um visitante no culto de domingo é um objetivo menor
do que cumprir com os seus hobbies, cumprir com as suas coisas durante o seu dia. Quando nós olhamos para o mundo e ficamos mais animados com o mundo do que animados com o reino. Esse é o primeiro passo para termos um coração endurecido. Quando nossas amizades no trabalho ou na escola são mais próximas do que na igreja. Quando a gente começa a alimentar o sentimento de raiva e de inveja, isso é mais atrativo e mais fácil do que alimentar o perdão. Vamos lá, irmão, ensina. Prega, irmão. Pedir perdão não quer dizer que você está errado e a pessoa está certa. Quer dizer que você simplesmente valoriza mais o seu relacionamento com a pessoa do que o seu próprio ego. Isso é perdoar alguém. Mas sabe, Deus te respeita tanto e te ama tanto que a partir do momento que você começa a ter essas atitudes, Deus fala, ok, eu respeito sua decisão, eu te entrego para o pecado. E o seu coração começa a se endurecer. Segundo estágio, está no capítulo 9, versículo 27. A Bíblia diz: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: reconheço que pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Olha que atitude incrível do faraó, né? O faraó chega e fala para Moisés: olha, eu reconheço que eu pequei. Eu realmente sou culpado. Vocês estão certos. Versículo 28. Orem ao Senhor. Agora o faraó está chamando Deus de Senhor. Orem ao Senhor para que não haja mais trovões e granizo, porque já tivemos demais. Eu vos deixarei sair do Egito e não vos obrigarei mais a ficar aqui. Moisés respondeu: logo que sair da cidade, levantarei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. No entanto, eu sei que nem tu, nem os teus servidores temem a Deus, o Senhor. Então o faraó parece que teve uma resposta boa aqui, mas Moisés fala: olha, no fundo eu sei que você ainda não está com o coração quebrantado. Versículo 31. O linho e a cevada ficaram destruídos, porque a cevada estava já em espiga e o linho estava em flor. Mas o trigo e o centeio não sofreram nada, porque só brotam mais tarde. Quando Moisés saiu da cidade e da presença do faraó, elevou as mãos ao Senhor em oração, e logo cessaram os trovões e o granizo e a chuva deixaram de cair. Quando o faraó viu que já não havia chuva, nem granizo, nem trovões, tornou-se de novo com o coração endurecido. E tal como os seus servidores, endureceu o coração e recusou-se a deixar sair os israelitas, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ou seja, mudar, não ter um coração endurecido não é simplesmente falar: olha, eu não estou mais com o coração endurecido, eu realmente estou quebrantado e eu me arrependo do que eu fiz. Você mudar o seu coração para que ele não se endureça está baseado nas suas ações mais do que nas suas palavras. O faraó disse: olha, eu reconheço, eu concordo com vocês, eu estou errado. Por favor, ore para que passe isso. E assim que passa o granizo, o faraó, ele se volta. Porque o coração dele ainda não tinha mudado. E o segundo ponto de um coração endurecido é que o sucesso é algo perigoso. Quando tudo dá certo, nós facilmente esquecemos de Deus. Quando tudo estava dando errado aqui, com granizo e estava devastando toda a plantação aqui do Egito, o faraó estava: não, ok, eu reconheço que Deus é Deus. Mas quando o granizo cessou e os trovões cessaram, o faraó endureceu o coração novamente. Porque quando tudo estava dando errado, ele buscava Deus, mas quando tudo estava dando certo, ele estava mais focado nas bênçãos do que em Deus. Ele estava mais focado na criação do que no Criador. E muitos discípulos, principalmente os que vêm do Brasil, como eu, muitos discípulos que vieram para cá, para a Europa, nos últimos 10 anos de igreja que nós temos aqui na Europa, a maioria deles cai da fé na Europa. É verdade. Isso é estatístico. Por quê? Porque a pessoa realmente consegue o que ela quer e depois ela se esquece de Deus. Ok, obrigado Deus por me trazer até aqui. E depois ela endurece o seu coração. Sabe, não seja uma pessoa que precisa sofrer para estar bem com Deus. Seja uma pessoa que quando tudo está indo bem, você ainda quer adorar a Deus ainda mais. Porque você entende que foi Ele que te deu tudo o que você tem. Mas mesmo
que você precisa ser alguém que sofra a vida inteira para dar valor a Deus, eu ainda prefiro ser essa pessoa. Que sofre para dar valor a Deus, do que aquela que tem tudo e se esquece de Deus. É verdade. Mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que têm sucesso na vida, que tem muita coisa e mesmo assim tomam a decisão de amar a Deus com sucesso. E isso é muito nobre, amém? Tem muitos discípulos, não só aqui na igreja, mas na igreja ao redor da Europa, que tem muito sucesso e mesmo assim tomam a decisão de amar a Deus. O coração endurecido é capaz de destruir a igreja aqui em Lisboa. Mas irmãos, não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que você está aqui agora, amém? Amém. E Deus está te dando uma oportunidade nesse domingo para mudar o seu coração. O seu pior dia como discípulo é ainda melhor do que o seu melhor dia no mundo. Amém. Pior de todos, você ainda tem que estar grato porque você é um discípulo, amém? Eu tenho um desafio para todos nós aqui e para mim também. O que mais tem sido discipulado em você nos seus tempos de discipulado? É o seu orgulho? É o seu engano, a sua independência? O meu desafio é: mude antes que seja tarde. Mude antes que o seu coração esteja tão endurecido como uma pedra que nada mais chega mais no seu coração. Talvez seja a vulnerabilidade, como a Isabela compartilhou aqui. A palavra vulnerabilidade, o significado original, a Ana me contou essa semana, significa você ser alguém fácil de ser alcançado. É mais do que ser aberto, é alguém fácil de ser alcançado. É aquela pessoa na igreja que você está com alguma dificuldade, você fala com aquela pessoa, porque aquela pessoa é vulnerável com você. Isso é vulnerabilidade, amém? Segundo ponto. Precisamos ter um compromisso com a verdade. Olha lá em Atos capítulo 17. Prega, mano. Versículo 1. Atos 17:1 diz: Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípoli e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Como era seu costume, Paulo foi lá e durante 3 sábados falou com eles sobre a Sagrada Escritura. Segundo ponto é compromisso com a verdade. A palavra original aqui do Paulo falou com eles é Paulo discutia com eles. Paulo era alguém chato, alguém que ia e discutia com as pessoas sobre as Sagradas Escrituras. Olha no capítulo 18, versículo 4, 2 meses depois, o que acontece. Versículo 4 diz: todos os sábados ele falava na sinagoga, procurando convencer tanto judeus como gregos. Então Paulo aqui já não estava mais discutindo com eles. Paulo estava aqui querendo convencê-los, querendo persuadi-los. Essa é a palavra no grego de convencer. Paulo estava persuadindo as pessoas para acreditarem em Jesus. Às vezes a gente tem um pouco de medo. A gente acha que, nossa, como assim eu vou persuadir alguém? Sim, você persuade alguém a acreditar na Bíblia. Você faz um student social super legal, super incrível para persuadir as pessoas na hora que você for pregar. Você fala, você se aparenta bem, você se veste bem, como forma de persuadir as pessoas para que elas acreditem no que você tem para falar. Mas olha o capítulo 19, versículo 8. 1 mês depois disso. Durante 3 meses, Paulo ia à sinagoga e lá falava com toda a convicção, procurando convencê-los acerca do reino de Deus. Em outras versões, diz que Paulo estava provando que eles estavam completamente errados. Então Paulo foi de discutir para persuadir, para provar que eles estavam totalmente errados. E Paulo ia todo o sábado ali pregar a palavra de Deus. Amém. Então Paulo ele muda em 3 meses, ele muda de marcha 3 vezes. Ele começa depois ele começa a querer convencer que você estava errado. Nós vivemos hoje em uma sociedade democrática, em que nós achamos que nós precisamos concordar com as outras pessoas para respeitar as outras pessoas. Mas você não precisa concordar com alguém para respeitar alguém. Às vezes é chato, às vezes é constrangedor, mas é bom que você discorde, que você deixe claro as suas convicções.
as suas convicções no trabalho, as suas convicções na faculdade. É importante deixarmos claros quem nós somos para as outras pessoas. O estilo de vida de querer viver os seus sentimentos, ele está errado porque a maioria das vezes os sentimentos estão errados. O nosso compromisso não é em querer agradar outras pessoas. O nosso compromisso é querer agradar a Deus. O nosso compromisso é com a verdade, amém? Uma última escritura que eu queria ler. Em Ezequiel, capítulo 16. Pega, irmão. Ezequiel 16, versículo 49. A Bíblia diz, aqui está falando da cidade de Sodoma e Gomorra. Ela e as suas aldeias orgulhavam-se por ter muito que comer e por viverem em paz e sossego. Porém não ajudaram os pobres e desprotegidos. Aqui Deus deixa claro o pecado mesmo de Sodoma e Gomorra. Quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra e você lembra da história e você pensa, nossa, lá as pessoas estavam sendo super imorais sexualmente, as pessoas estavam distantes de Deus, as pessoas queriam ter sexo com o anjo que tinha chegado. Esse era o nível de Sodoma e Gomorra. E quando você olha para esses pecados, você pensa, esse era o pecado de Sodoma e Gomorra. Mas qual na verdade era o pecado de Sodoma e Gomorra? Era esse aqui. Eles estavam mais preocupados com eles mesmos do que em ajudar outras pessoas. Essa era a raiz do pecado. O pecado de impureza sexual, todos esses pecados são na verdade consequência de algo que já está no nosso coração. E o que está no nosso coração geralmente? Em preocuparmos mais conosco mesmo, com nós mesmos do que com outras pessoas. E era isso que Sodoma e Gomorra estavam, as pessoas. Mais preocupadas com elas, com o que eles comiam, em viver em paz e em sossego, do que em ajudar outras pessoas. Quanto mais focados em nós mesmos, menos como Jesus nos parecemos. Se você veio aqui para Portugal, ter um status de missionário, tirar uma foto com um globo de vidro que você recebeu e ter uma experiência a mais no seu currículo espiritual que não existe, muito bom, você conseguiu, parabéns. Agora você já pode sair aqui da igreja e voltar para onde você veio. Se você veio para Portugal para ter uma vida melhor financeiramente e colocar o reino de Deus em segundo lugar, muito bom, talvez você tenha conseguido, com um trabalho melhor. Agora você pode sair do reino, porque você conseguiu o que você queria. Se você veio para Portugal pensando que Lucas e Ana precisam de apoio e eu vou lá para ajudar ele e eles estão em dívida comigo, vocês não estão em dívida com a gente, vocês vão estar em dívida com Jesus Cristo, não com a gente. Agora, se você veio aqui porque você ama Deus, você ama as pessoas, você vê que tem muitos portugueses abertos aqui, que precisam de Deus, então essa é a igreja para você. Amém. Vamos lá, é uma igreja para pessoas que amam a Deus, mais do que qualquer outra coisa, mais do que amam as amizades que elas podem ter, ou um relacionamento que elas podem ter, amém? Amém. Irmãos, pensa nisso, às vezes eu penso nisso. E se eu for o único discípulo aqui em Portugal? E se por algum motivo só restar eu aqui nesse país? Será que eu vou continuar fiel? Será que eu vou continuar tendo meus tempos com Deus todos os dias pela manhã? Será que eu vou continuar puro? Será que eu vou continuar buscando o reino de Deus, evangelizando todos os dias, convidando pessoas todos os dias? Será que eu vou fazer isso? Será que a motivação pela qual eu faço isso hoje é porque eu sei que outras pessoas fazem e eu preciso me adequar? Ou porque eu tenho convicção em Deus, convicção nas Escrituras? Eu tenho fé que um dia nossa igreja vai ter adições semanais, amém? Amém. Todo domingo aqui vai ter alguém apresentado, alguém que vai ser batizado. E um dia nós teremos adições diárias na igreja. Amém. Isso vai ser incrível quando esse dia chegar. Mas para um dia, para a gente ter adição diária, nós precisamos ter evangelismo diário, amém? Amém. Então eu quero desafiar todos nós aqui. Evangelize todos os dias. Amém. Nem que seja com 1 ou 2 pessoas por dia. Se cada um de nós aqui evangelizarmos, a igreja vai crescer muito, amém? Tenha um compromisso com a verdade e não com a situação. Eu sei que com o coração puro e com o nosso coração não endurecido, eu tenho fé que até o fim desse ano nós teremos 25 discípulos aqui na igreja, amém? Irmãos, vamos seguir o Jesus da Bíblia e não qualquer outro Jesus aí. E para Deus seja todas as glórias. Amém.